Café com prosa junguiana, travessias em pequenos goles. Respirar fundo, porque esse episódio vai ser desafiador. Vamos ver como eu me desenrolo ao longo dele. Tem uma forma de amor que não cabe nas categorias que a gente aprendeu. Essa forma de amor, ela não cabe em espécie, não cabe em linguagem e, na grande maioria das vezes, cabe sequer na compreensão das outras pessoas. No dia da despedida da Leide, foi numa quarta-feira à tarde. Meu filho ele não foi para o inglês, minha filha faltou na escola. Acabou sendo uma cerimônia rápida, breve. E aí depois a gente ficou com uma sensação estranha, né? E aí ocorreu a pergunta: o que a gente faz com o tempo quando o tempo que existia antes acabou? E aí a gente resolveu ir no cinema. Tinha um shopping perto e a gente assistiu a um filme, Devorador de Estrelas. Quem não assistiu, alerta de spoiler, mas é um filme que eu recomendo fortemente. É maravilhoso em vários sentidos, tanto para quem gosta de espaço quanto pela história em si. Então, assim, o filme ele fala de uma possível extinção do planeta Terra, porque o Sol vai apagar, e de um professor de física, o professor Gracie, que é um homem pacato, comum, e que ele acaba sendo escalado involuntariamente para uma missão impossível e ele simplesmente acorda sozinho dentro de uma espaçonave com toda a tripulação morta e a deriva no espaço. Até que no momento lá do filme, uma nave alienígena aparece e a vida dele começa a ganhar um novo sentido, porque naquele encontro ele acaba conhecendo um ser de pedra e isso, né, se desenvolve, toca muito ao longo do filme e eu posso dizer que eu chorei e eu chorei muito por causa de uma pedra. Acredito que quem assistiu vai concordar comigo que foi difícil de segurar. Mas refletindo, quando eu estava retomando o episódio de hoje, aquele choro não era só por causa de uma pedra. Assim como a minha Lady Spot nunca foi só uma cachorra. Aquele ser, que era o Rock, mesmo sem olhos, ele refletia algo profundamente humano. Ele viu o personagem, o professor Gracie, de um modo que ninguém mais via. E naquele instante eu vi a Lady ali. Eu vi como ela esteve comigo em momentos difíceis da minha vida, inclusive quando eu estava grávida da minha filha, que eu estava com muito medo, que eu estava em repouso, com sangramento, no momento em que o meu corpo, ele parecia entender que talvez fosse mais seguro ela ficar fora do que dentro. E a dona Spotinha estava ali comigo, deitada em mim, me olhando, sem dizer nada, mas dizendo tudo. O que ela fazia era sustentar a presença. E é exatamente isso
que os vínculos fazem. Eles não explicam, eles sustentam. E às vezes um animal ou mesmo uma pedra, como aparece no filme, nos lembram que o amor verdadeiro não cabe nas fronteiras da espécie. Quando a gente fala de um animal, as pessoas costumam a reduzir como se fosse só um chamego, chamam de carinho, de exagero. Só que quem viveu a experiência de ter um bichinho sabe que não é sobre espécie, é sobre esse vínculo. E na psicologia junguiana, o vínculo ele não é algo superficial. O vínculo ele organiza o afeto, ele estrutura a experiência, ele cria um lugar de encontro entre dois mundos. E esse encontro ele não acontece só no plano biológico, esse encontro ele acontece no plano simbólico. E existe uma camada que ainda é difícil de traduzir, de colocar em palavras, que é como esse vínculo acontece. Porque com o animal, a comunicação ela não passa pela linguagem, ela passa pelo olhar. E quem já encontrou o olhar do seu bichinho sabe exatamente do que eu tô falando. Na psicologia, existe um conceito chamado de projeção especular. O que é isso? É quando a gente se reconhece no olhar do outro. Quando algo em nós ganha forma fora de nós. E a gente só conseguisse enxergar através do olhar de outra pessoa ou de outro ser. E com um bichinho, com um animal, isso acontece de um jeito muito particular, porque ali não tem máscaras, não tem expectativa, não tem julgamento, tem pura e simplesmente presença. E às vezes é a primeira vez que a gente se vê sem distorção. Muito provavelmente, por isso que esse encontro nos toca de forma tão profunda. Porque não é só sobre o outro, é sobre um lugar em nós que quase nunca é acessado. Um lugar mais inteiro, mais simples, mais verdadeiro. Um bichinho tá um pouco se lixando se você tá com boa aparência, se você tá com uma roupa legal. Ele não quer saber de nada, ele só quer a sua presença, ele só quer estar com você. E quando a gente perde esse olhar, não é só o outro que vai embora. É um espelho que se quebra. É um acesso que se fecha. E é um pedaço de si que deixa de ter um lugar aonde existir. Só que tem algo que é muito importante de ser compreendido. Porque para a psicologia de uma forma geral, toda projeção precisa ser em algum momento recolhida. Porque o risco é achar que perdeu o outro, quando na verdade perdeu também uma parte de si. Só que essa parte não foi o outro que levou. Essa parte é sua, é nossa. E esse trabalho de elaboração é uma das dores mais profundas do luto. Perceber que aquilo que o outro desperta em nós precisa encontrar um novo lugar, só que dentro. E o luto, desta forma, ele deixa de ser só saudade e ele passa a ser um trabalho psíquico intenso. Recolher,
integrar e sustentar dentro de si aquilo que antes existia no encontro. Porque quando eu escolhi a imagem para o thumb desse episódio, que é uma foto minha e da Leide com ela deitadinha em cima da minha barriga, quando eu estava grávida, me olhando, algo em mim oscilou e eu voltei para aquele tempo, eu voltei para aquela presença e aí eu voltei para a polaridade da perda, porque o olhar dela não era só um olhar, era uma memória, era um vínculo, era um espelho, era um amor que via. Talvez amar um animal seja uma das formas mais profundas de se encontrar. E a perda desse bichinho acaba sendo o começo da gente aprender a sustentar esse encontro sem um espelho. Porque alguns amores, eles não terminam quando a presença acaba. Eles só mudam de lugar. Eles saem do colo, eles saem do olhar, da rotina e vão aos poucos ocupando uma morada interna. E é isso. A gente continua amando quando já não se tem um corpo, mas ainda assim um sentido. A gente se vê no próximo café.